começar, eu queria agradecer, né, ao pessoal do LABEP pelo convite para estar apresentando parte dos resultados da pesquisa de pós-doutorado que eu estou desenvolvendo atualmente com financiamento do CNPq e sob supervisão da professora Maria Alice Nogueira, aqui no Diálogos. E, claro, agradecer a presença dos que vieram, em especial os meus colegas de graduação, que foram também meus entrevistados para essa pesquisa. Se eu ficar sentada é ruim? A história dessa pesquisa, ela se mistura um pouco com a minha história, porque eu faço parte dessa turma do curso de História da FAFISH, que entrou na UFMG no primeiro semestre de 98. Nós fizemos 10 anos, a grande maioria de nós, né, se formou no segundo semestre de 2001. Então, nós fizemos, em grande medida, 10 anos de formados no final de 2011. Eu já vinha estudando trajetórias desde a graduação, desde o tempo da monografia, e aí surgiu essa ideia, essa vontade de estar reencontrando os meus colegas e reconstruindo essas trajetórias e analisando essas trajetórias 10 anos depois, vendo que rumo profissional que rumo profissional a vida de cada um tomou. E foi assim que surgiu a ideia desse projeto, né? Em princípio, eles chamavam que fizemos e fizeram de nós, trajetórias de egressos do curso de História da FAFISH, mas um dos meus colegas entrevistados falou que tinha ficado arrasado com o título, porque ele tinha achado assim muito definitivo, que ele sentia que ainda tinha muita coisa para mudar na trajetória dele. Então, eu atendendo ao pedido, eu coloquei o título de Histórias de Jovens Profissionais da História, trajetórias de egresso do curso de História da FAFISH UFMG, e é parte dos resultados dessa pesquisa que eu vou estar apresentando. Na verdade, parte por quê? Porque eu fiz um recorte pensando na questão da educação básica, porque eu achei que era o que mais interessava ao pessoal aqui do LABEP, embora alguns dos dados sejam referentes a outras questões. Enfim, quais eram as minhas principais questões de pesquisa? Né? Quem é o profissional formado pelo curso de História da FAFISH UFMG? Ele atua na sua área de formação? Se não atua, por quê? Como essa desistência se configura? Se atua, o que faz exatamente? É professor de educação básica? De qual rede de ensino? Como vivencia a docência? Trabalha com pesquisa histórica? Aonde? Qual é a sua experiência enquanto pesquisador? Ele dá continuidade à sua formação inicial? De que maneira? Então, tendo como ponto de partida essas questões, eu fiz um recorte tentando elucidá-las a partir das trajetórias profissionais e de formação de uma turma do curso, que no caso é essa turma que ingressou em 98 e, na sua grande maioria, se formou em 2001. Na História, ingressam 44 alunos via vestibular por semestre. Né? O primeiro semestre, que é o caso dessa turma, ingressava nessa época no turno da manhã. Hoje em dia ingressa no turno da tarde. A minha turma era composta de 45 pessoas na sua origem, 44 aprovados no vestibular e uma aluna de obtenção de novo título. Então éramos 45 no início do curso, sendo que desses 45, 38 se formaram. Mas desses 38, 3 já no primeiro período do curso, logo de cara, se transferiram para o turno da noite. Por quê? Eram pessoas que vinham já de outros cursos, por exemplo, faziam contabilidade na UFMG, pediram transferências contábeis e pediram transferência para a História. Então, eles já haviam cursado as disciplinas do antigo ciclo básico. Eles eliminaram essas disciplinas, fizeram uma disciplina com a gente pela manhã e continuaram o percurso à noite. Faziam uma disciplina de manhã, as outras. Então, eles seguiram com essa outra turma e não com a nossa. E 7 pessoas evadiram dos 45, sendo que a evasão por ano, em 98, 2000 e 2001, houve uma evasão a cada ano, e em 99 e em 2002, 2 evasões. Isso é interessante porque os estudos falam que a evasão acontece sobretudo nos 2 primeiros anos, mas em 2002, quase no finalzinho, a gente tem 2 casos, assim, quase de curso concluído e de evasão. Então, no final das contas, os egressos dessa turma são 35. Se a gente fizesse
fizer essa soma aí. E desses 35, eu consegui localizar e entrevistar 31 pessoas. Eu tive notícias de outras 3, mas não consegui entrevistá-las. 2 consegui marcar, mas não apareceram, enfim. Foram 31 universos que eu vou estar falando aqui, os dados que eu vou estar trazendo são do universo de 31 pessoas. 31 egressos, de 35. Dessas 31 pessoas com as quais eu conversei, 12 não trabalham na área e 19 trabalham na área. Né? O que seriam essas 19 pessoas? Como elas estariam alocadas? O que eu estou chamando aqui de técnicos em história. São pessoas que trabalham em arquivos, em museus, em centros de memória, mas também têm cargos em museus ou até aqui na própria universidade, do que eles chamam técnicos em assuntos educacionais. Essas pessoas estão alocadas nesse primeiro grupo e é a maioria, são 10 pessoas. E isso contraria um discurso que a gente escutava muito durante o curso e depois do curso, de que essas vagas elas seriam muito poucas. Que o grosso das pessoas iria para a educação básica, onde haveria mais vagas, e que esses lugares não comportariam muitas pessoas. Mas no caso, pelo menos dessa turma, a maioria das pessoas que trabalham na área faz esse tipo de trabalho. Professores da educação básica, em atuação hoje, 7. De um total de 31. E 2 pessoas no ensino superior. Dos que estão na educação básica, que eu acho que é o que mais interessa para vocês, 3 estão na rede municipal. 2 pessoas na rede estadual. 2 na rede privada. Sendo que aqui, gente, vocês vão ver que a soma dá 8 e não 7, porque tem uma pessoa que trabalha na rede estadual e trabalha na rede privada. Então, está complicada nos 2 lugares. E uma pessoa trabalha com acompanhamento e reforço escolar. Uma das primeiras perguntas que eu coloquei era a pretensão dos colegas quando optaram pelo curso de História. E desses 31, 30 pretendiam ser professores de educação básica. A grande maioria deles escolheram um curso muito marcados por professores de História que haviam tido durante a educação básica. E um outro grupo significativo eram de pessoas que haviam feito uma tentativa ou 2 para o curso de Direito e não tinha sido aprovado. E aí, no cursinho, em contato com esses professores de História, que para eles foi marcante, acabaram fazendo a opção pelo curso de História. Durante o curso, dos 31, 22 fizeram a licenciatura. 3 a licenciatura e o bacharelado. Licenciatura, no caso, seguido de bacharelado, depois em continuidade de estudos. E 6 o bacharelado, só. Isso, eu até fiquei um pouco surpresa com os dados, porque já tinha visto outros dados para o UFMG, que a opção pelo bacharelado era menor, bem menor do que isso, né, do que foi nesse caso, porque o licenciado pode fazer tudo que o bacharel pode, e dar aula de educação básica, enquanto o bacharel não. Então, há uma tendência a uma opção maior pela licenciatura no curso de História, também por isso. E condizia com a opção inicial, né, da grande maioria, que era trabalhar com o ensino de História. Dos 30 pretendiam ser professores, mas 20 se tornaram professores de História. Então, 10 que tinham essa pretensão inicial mudaram seus caminhos. E desses 20 que se tornaram, gente, aqui tem vários casos. Tem desde a pessoa, e esse é quase que uma parte significativa dos 20, que foi professor esporadicamente por um curto período, foi professor inicialmente, depois foi fazer outra coisa, aí depois essa outra coisa não deu certo, enfim, voltou, trabalhou mais um período como professor e seguiu adiante. E 7 são professores, sendo que desses 7, 4 se preparam para abandonar a sala de aula. Então, dos 30, sobram 3, 10%. A desistência da profissão docente, ela começa na graduação, pelo menos é o que mostra essa turma. E aí, o que eu identifiquei nesse caso são 2 coisas.
de um lado, as pessoas que entram no curso e descobrem que podem fazer coisas que elas não sabiam, né? Então, uma ampliação de horizontes do que seria esse campo profissional, que é mesmo o papel da universidade, né, de abrir os horizontes das pessoas. E algumas vezes as pessoas acabam acidentalmente caindo nesse, por exemplo, estão procurando um estágio, alguma coisa na área, vem uma possibilidade de um estágio em arquivo, isso é um caso que aconteceu, um exemplo que eu estou dando, um caso que aconteceu, e a pessoa vai para o arquivo fazer um estágio, e desse estágio vai conseguindo outras coisas similares, dentro do próprio arquivo, projetos do próprio arquivo, ou em instituições semelhantes, porque ela já tem essa primeira experiência. Então, numa seleção, ela tem uma vantagem, e acaba se especializando dessa forma. É o caso, por exemplo, de uma colega que trabalha hoje em São Paulo, numa empresa de história. Ela está alocada num centro de memória de uma empresa, e ela tem essa marca. Ela começa no arquivo assim, ela fala que ela sempre pensou em ser professora, mas que ela foi para o arquivo assim e se envolveu com o que estava fazendo, se especializou, foi fazer curso no Rio, enfim. E a coisa foi tomando essa proporção. Ela fala que não foi uma escolha dela, que a coisa meio que aconteceu dessa forma, né? E tem uma outra desistência na graduação que tem a ver com o próprio lugar que a educação básica ocupa dentro do campo da história, né? Tem um amigo, um colega de sala que conta uma história que ele falou assim, ele me perguntou assim: você lembra da AMA? Aí eu falei assim: o que era a AMA? A Associação dos Medíocres Assumidos. Aí ele falando que esses colegas que tinham a pretensão de ser professores e continuavam com essa ideia, que diante de uma fala que eles julgaram muito infeliz de uma das professoras, do tipo assim: vocês aprendem a fazer pesquisa porque senão vocês vão ser professores da educação básica. Que acharam, não gostaram do tipo de comentário, e aí falaram que inventaram, né, essa brincadeira dessa associação, que o lema era: quem ama não pesquisa. Para falar de um tipo de comentário que aparecia várias vezes em sala de aula por parte dos próprios professores, dizendo que os rendimentos simbólicos, que não é só a questão dos rendimentos financeiros, dos rendimentos simbólicos dentro do campo de ser professor, ou seja, era o pior lugar para se estar dentro do campo. Então, isso também tem a ver com essa desistência ao longo da graduação, pelo que eu pude perceber. E outros 13 dos 20 que se tornaram professores desistiram da profissão docente já no mercado de trabalho. E aí o que é mais dito e redito e dito de novo tem a ver com as condições de trabalho, com os baixos salários, antes de qualquer outra coisa. E dos 4 eu falei que estão desistindo pelos mesmos motivos. Então, a gente teria 27 pessoas, então, de 30 que pretendiam ser professores, desistindo dessa ideia. Os que persistem, querem ainda ser professores, que são 3, então são resistentes, vamos dizer assim, né? Eles resistiram à graduação e resistiram já a 10 anos de experiência em um quadro em que a grande maioria está abandonando o barco, está pulando fora desse barco.